Olá e seja bem-vindo à nossa quarta aula do curso Estratégia da Quarta Dimensão. É muito quatro, né? Estratégia da quarta aula. Vamos lá. Nessa quarta aula, inclusive, que tem o título do curso Estratégia da Quarta Dimensão. Vou estar compartilhando aqui meu slide com você. E a gente vê aqui uma revelação que Paulo ele teve uma noite, né, em visão. E conforme o texto diz aqui em Atos 16, no versículo 9 e 10. Então, ó, versículo 9. Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Qual era o objetivo de Paulo? Pregar o Evangelho a toda criatura, né? Ou seja, seguindo ali a grande chamada, né, a grande comissão. Então, esse era o objetivo. Mas imagina se Paulo, nesse momento, ao invés de ir para a Macedônia, ele vai para a Ásia, ele vai para Israel, ele vai para o Egito, né? Então, ele ia estar fazendo o que tem que ser feito, mas não da forma que devia ser feito, porque nessa pregação do Evangelho também existe uma estratégia. E ali, naquele momento, Paulo era o tempo, era o momento, né? Era a forma de pregar o Evangelho que iria cumprir e atender às expectativas de Deus. Então, o Senhor, ele é o estrategista mor, né? É o principal. Então, ele está lá. Ele é o Senhor, né? É ele que dá as coordenadas. Então, a gente está trabalhando aqui para ele, né? Ou, de repente, você está aí, tem um objetivo, tem um desafio, então você quer superar, né? Tem alguma limitação em você mesmo, que todos nós temos que trabalhar dentro de nós incessantemente, para a gente se tornar cada vez melhor. E existe uma estratégia para isso. Então, nada melhor do que ouvir a voz de Deus, através até mesmo da sua palavra, das Escrituras, poder entender como é que funciona toda essa dinâmica, tanto do ser humano quanto da vida, né, do universo, de toda a criação. Então, sabendo disso, a gente fica atento, porque se a gente for estabelecer estratégia pela nossa própria mente, pelo nosso próprio raciocínio, com certeza, né, posso dizer assim, na grande maioria das vezes, não é uma estratégia correta, né? Não é o caminho certo a seguir. Então você vê que muitas das vezes, por mais que pareça lógico dentro de uma lógica humana, mas não se encaixa dentro da lógica de Deus. Então, inúmeros exemplos que a gente tem que até mesmo na nossa própria vida, mas na Bíblia também tem vários exemplos, onde era, digamos assim, mais inteligente, era mais lógico fazer uma coisa, mas o Senhor falou: não, não faça isso, faça aquilo outro. Porque Deus, ele tem a mente dele, conforme diz no livro do profeta Isaías, os pensamentos de Deus, eles estão mais altos do que os nossos, assim como os céus são mais altos do que a terra. Então é muito além, a visão de Deus é muito além. É como se a gente estivesse num labirinto, você só consegue enxergar paredes e uma possibilidade de saída à frente, ou atrás, ou do lado, e aí você fica assim: para onde que eu vou? Agora, Deus, ele tem uma visão panorâmica, ele está de cima e está olhando tudo, e ele sabe qual é o caminho para sair. Então, se a gente segue o nosso próprio raciocínio, e esse, inclusive, é um dos motivos, né, que a gente tem de entregar o governo da nossa vida para o Senhor. O problema é que, às vezes, a gente aceita, né, vou utilizar essa linguagem, aceita Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, mas a gente se esquece da parte do Senhor e fica só com o Salvador. Né? Não, eu quero que Deus me salve. Perdão. Quero que Deus me salve, eu quero que Deus me cure, eu quero que Deus resolva tal situação, eu quero que Deus transforme a minha vida, mas isso não vai ser feito se o fato dele ser Senhor não for considerado. Porque o fato de Deus, né, do Senhor Jesus, ser Senhor na nossa vida, faz com que ele tenha direito de governo sobre a nossa própria vida. Então, para isso, a gente precisa ter o quê? Eu já falei sobre isso. Ter um relacionamento, não é cumprir protocolo religioso,
né? Você ter um relacionamento com Deus, buscando entender. Fábio, eu não sei o que Deus está falando e tal, mas é através do relacionamento que você vai começar a aprender. Não tem o casal, né? Tá lá o marido, a esposa, um olhar de um ou do outro, o outro já, o cônjuge, ele já consegue identificar, né? Uma expressão, às vezes, que não é uma expressão evidente, né? Que não deixa óbvio ali o que o marido ou a esposa estão pensando ou estão sentindo, mas o cônjuge, ele consegue identificar. Poxa, olha, ele está gostando, olha, ele não está gostando, olha, ele está sem graça, olha, porque são minúcias, são coisas, são detalhes que o desenvolvimento, né, que através do relacionamento, isso foi sendo desenvolvido. Essa aptidão, essa sensibilidade de entender o outro. Então, quando você se relaciona com Deus, quando você tem um relacionamento, você investe diariamente nisso, é isso que vai acontecer. Então, vai acontecer uma coisa que ninguém conseguiria identificar, né? Ninguém que tenha um relacionamento, que não tenha, né, um relacionamento com Deus, conseguiria identificar que é Deus falando algo, mas você já vai saber, né? Por exemplo, tem certo tipo de sonho que, se você perguntar assim, mas o que esse sonho significa? Ah, significa tal coisa. Para mim, não significa tal coisa. Eu já sei que quando Deus, ele me dá um tipo de sonho X, aquilo ali significa uma coisa, já é particular, é minha. Para outra pessoa pode significar até outra coisa, mas para mim é aquilo que eu já sei que significa. Então isso vem de quê? Vem de investimento no relacionamento com Deus. Você passar tempo com o Senhor, você entender, você começar a se aprofundar nessa comunhão, nessa intimidade com o Senhor, e aí você vai entender quais são os caminhos, porque olha o que a vida apresenta, olha o desafio, né, que a gente tem, né? São vários caminhos, né? Às vezes você quer tomar uma decisão, mas você fica perdido. Qual é a melhor decisão? Como saber? Né? Inclusive dentro de um relacionamento. Caso ou não caso? Namoro ou não namoro? Aceito essa oportunidade de emprego ou não aceito? Me mudo ou permaneço no mesmo lugar? Então são coisas que, se você observar na sua vida, você já fez fora da direção de Deus e se arrependeu. E às vezes, talvez, chegou nesse momento, você nem atentou para o fato de você não ter considerado a opinião de Deus, a direção de Deus. Então, mas a partir de hoje, então agora você tenha o cuidado de buscar falar com Deus. Senhor, eu não entendo quando o Senhor fala comigo, eu não tenho esse relacionamento, o Senhor pode me levar nessa profundidade, eu quero te conhecer melhor. É isso, é falar com o Senhor. Não é ter vergonha. Cheguei, tenho 30 anos de evangelho, mas não tenho relacionamento com Deus. Problema nenhum, começa agora. Entendeu? O importante é começar, tá ok? E a gente se vê na próxima aula.